Primeiro a Samuel, capítulo 21, aleluia, chegando com mais conteúdo da palavra de Deus, glória a Deus. Que Jesus possa abençoar a todos vocês. Desde já eu já convido para você ficar até o final do conteúdo e, se possível, deixar o seu comentário e também o seu joinha, aleluias, e a honra e a glória é para o Senhor Jesus. Irmão, Deus, Ele é poderoso, né? Porque todos os dias a gente, é um milagre a gente estiver, né, vivo, andando, aleluia, orando, glória a Deus, e glorificando o nome do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele tem propósito na sua vida, irmãos. Amém? Jesus, Ele te chama, venha para os braços de Jesus, porque se você nunca aceitou a Jesus ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, que se encontra em 1 Samuel 21. Glória a Deus. E você que chegou agora, né? Pega a sua Bíblia, senta, puxa a cadeira, senta aí, né? Senta no seu sofá, aleluias, glória a Deus, e vamos ouvir e refletir, né, a palavra de Deus. Achou, irmãos? E Samuel, aqui, né? 1 Samuel, capítulo 21. A seguir, vamos lá. Então veio Davi a Nó. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. E Nemeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Aleluia. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque no reino, encomendou o negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu tive e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. E, respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiverem das mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali o outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante ao Senhor, e era seu nome Doeg, Idomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Vamos repetir aqui, irmãos. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante ao Senhor, e era seu nome Doeg, Idomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Aleluia. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão mansa ou espada alguma, porque, aleluia. E disse Davi a Aimeleque: não tem aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão e nem a minha espada e nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Oh Deus poderoso,
E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano detrás do éfode. Se tu aqueles tomar, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Ates e de Gades. Aleluia. Porém, os criados de Abs lhe disseram: não é este Davi no rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Abdes, rei de Gades. E por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela bala. Então disse Axe a seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco, porque mudou-se, não trouxes a mim? Aleluia. Faltam-me a mim doidos, para que trouxesse a esse, para que fizeste doidos se diante de mim, há de entrar da minha casa. Aleluia, Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Senhor poderoso, é o Deus de Israel. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 22 a seguir. Vamos lá. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele os 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus é de fazer de mim. Glória a Deus. E trouxe-os perante ao rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Aleluia. Então disse Saul a todos os seus criados que estava com ele: ouvi, pessoa-vos,
filho de Benjamim, dai-vos também o filho de Jessé, a todos os terra de vinhos, e fai-vos todos os capitães de milhares, de capitães de centenas. Aleluia, glória a Deus. Para que todos os vós terás conspirado contra mim, e ninguém aqui me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum de vós aqui se doa de mim, e participe, pois meu filho tem contra mim sobrefado ao meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Aleluia. Então respondeu Doeg no Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Emeleque, filho de Aitube, aleluia, e o qual consultor por ele ao Senhor. Ele deu o mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu, aleluia. Então o rei mandou chamar a Emeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, no sacerdote que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, pessoa filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Hoje deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-se cilada, como se vê nesse dia. E respondeu a Emeleque ao rei e disse: E quem, entre todos os teus criados, há tão fiel como Davi no gendo no rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. E porém o rei disse: A Emeleque morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estava com ele: Virai-vos e matai-vos os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra o sacerdote do Senhor. Aleluia. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg no Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Oh, aleluia! Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitu,
cujo nome era Abiatar, no qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg no Edomeu, não deixaria de denunciar a Saul. Eu dei a ocasião contra todas as almas da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurar a tua, pois estará salvo comigo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Aleluia. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia, Senhor. Agora vamos para o capítulo 23, tá bom, irmãos? Vamos para o capítulo 23. Vamos lá. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eires. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus. E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Aleluia, Senhor. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e disse: Levanta-te, desce aqui, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. Aleluia. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. E sabendo, pois, Davi que Saul aquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Pois Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir aqui, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão o cidadão de Keila na sua mão, descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, fazei-o saber ao teu servo.
E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, os 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saía à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, no bosque. E então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante ao Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. E agora, pois, o rei apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, a nós cumpre e entregarem na mão do rei. Aleluia. Então disse Saul: bendito sejais vós, Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecesse de mim. Pois diligenciai ainda mais, que sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tem visto ali, porque me foi dito que é astutícias. Aleluia. E por isso atentai bem, e informai acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, no buscarei entre todos os milhares de Judá. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Mar. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens, para lançar mão deles. Aleluia. Oh Deus de Israel.
E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Aleluia. Glória a Deus. Agora, 1 Samuel capítulo 24, a seguir. Oh, aleluia, Senhor. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, aonde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia, do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente portou a orla do manto de Saul. Ó Senhor! Sinto a presença dele nesse lugar, papai. Oh, Deus de Israel. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis-me aqui o dia, do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o seu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E disse os seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. E depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Ei, meu Senhor! E, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Oh, aleluia! E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvido a palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Oh, Senhor, maravilhoso. Oh, Deus. E julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem perseguis? A um cão morto? A uma purga? E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Porque quem aqui
encontrando seu inimigo, deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que pensei que certamente has de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. E então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aleluia! E então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aleluia! E então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Glória a Deus! Aleluia! Esse foi o capítulo 24 para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Eu já agradeço a você por ter ficado conosco até esse momento, tá bom? Amanhã estamos de volta com mais capítulo da Bíblia, mais conteúdo da Palavra de Deus.